Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo. Hoje a gente vai, nesse vídeo, ver uma das maneiras de representar geometricamente um número irracional usando o recurso dinâmico, né? Usando o GeoGebra para fazer essa construção. Pode ser feita com material de desenho, com esquadro, com compasso, a gente vai ver no desenvolvimento. A dificuldade de marcar um número irracional numa reta é justamente as suas infinitas casas decimais, né? Sem repetição periódica aqui, tranquilo. Marcar no espaço de 0 a 1 números decimais, como 0,25, 0,5 e suas frações aqui correspondentes. Uma forma de representar o 0,25 é 1/4, tranquilo, né? A quarta parte do espaço entre 0 e 1 está marcada aqui 1/4. Então, representando um número racional na reta, sem dificuldade. O problema é, por exemplo, a raiz de 2. Né? Porque a raiz de 2 ela está entre 1 e 2, mas está onde? Né? Se a gente for expandir o número raiz de 2, a gente não vai poder fazer uma aproximação. E mesmo fazendo uma aproximação, a gente não vai ter a localização exata do raiz de 2. Esse é o problema. Né? Então, o que é que eu trago para vocês aqui? Marcar na reta o número irracional raiz de 5. Quem é a raiz de 5? Aproximado 2,23606, por aí vai. Onde é que estaria o raiz de 5? Né? Entre o 2 e o 3, antes do 2,5. 2,5 aqui, raiz de 5, uma boa aproximação. Mas você vai ficar com uma falha aqui, né? Ao representar a raiz de 5, você vai ter que truncar as casas decimais em algum momento. Ou você diz que é 2,22 ou 2,23, né? Sabendo que vai ter que marcar antes aqui do 2,5. Então a ideia que eu trago, apresento a vocês, é marcar a raiz de 5 com o recurso do GeoGebra, mas usando aqui um resultado lá das relações métricas no triângulo retângulo, né? Onde a gente tem, por semelhança de triângulos, a relação que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Cateto C projetado sobre a hipotenusa A, aqui o segmento M, e o segmento N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. Bom, como no meu exemplo é raiz de 5, a ideia é fazer uma projeção dessa corresponder a 5. Então, por exemplo, eu vou fazer essa projeção corresponder a 5 e essa projeção corresponder sempre a 1. Isso aqui é fixo. Né? Então, quando eu fizer isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um triângulo retângulo ABC, reto em A, com hipotenusa 6. Vamos lá, vamos voltar? Então, se eu quero representar a raiz de 5, eu vou fazer, isso aqui é fixo, por isso que eu circulei. Uma projeção é 1 e a outra é o número que você quer marcar. Por exemplo, se aqui fosse a raiz de 7, eu ia fazer uma projeção valer 1 e a outra projeção valer 7. Como é que faz isso? Aí a gente vai chegar lá. Tá? Quando eu desenvolver essa fórmula, o que é que eu vou ter aqui? H ao quadrado vai ser M, que é 5, vezes a outra projeção que eu fixei, sendo 1. Né? Então, H ao quadrado igual a 5. Como H é um número estritamente positivo, H vai ser a raiz quadrada de 5. Qual é a ideia? Você pegar um compasso e com o compasso você fazer o transporte desse segmento aqui, que é a altura, que vale raiz de 5. Ponta seca do compasso numa das extremidades do segmento, abertura até outro ponto, pega esse segmento e traz para cá para a reta. Tá? Então você marcaria a raiz de 5. Vamos ver como é que fica isso lá no GeoGebra, tá bom? Então qual é a dica que a gente não pode esquecer? Se eu quero marcar a raiz de 5, vou ter que ter um triângulo retângulo e mexer com as projeções dos catetos. Uma projeção é 1 e a outra projeção é 5. Eu vou usar esse exemplo aí do raiz de 5, ok? Vamos dar uma olhada lá. Bom, voltando aqui para o GeoGebra, essa é a ideia. Eu quero representar a raiz de 5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um segmento valendo 6 para ser a hipotenusa, tá bom? Então, eu posso pegar aqui a barra de segmento
Tá? Agora, só que eu vou ter que ter um segmento com comprimento fixo, né? Temos que lembrar isso. Então, vou marcar aqui um ponto, ele vai perguntar qual é o comprimento desse segmento, eu vou botar 6 e está aqui o segmento, ok? Agora, uma projeção tem que valer 1, né? Eu botei 6, então uma projeção vale 1, lembra? E a outra projeção vale 5, que é o número que eu quero marcar. Então, eu venho de novo aqui, segmento com comprimento fixo, e vou colocar agora a projeção que vale 1. Pronto, tá ela aí, certo? Eu posso, aí fica a gosto de cada um, posso esconder esses rótulos aqui clicando com o botão direito, para não poluir a figura com tanta informação. Agora é interessante a gente deixar fixado aí o tamanho de cada segmento, né? Esse aqui vai valer 1, né? Esse é o fixo, o segmento NP, e o outro vai valer 5. Então, vamos medir. Esse aqui vale 5, o segmento PO. Então, o que é que eu tenho? Um segmento total medindo 6. Com esse segmento total medindo 6, eu vou aproveitar ele para ser a minha hipotenusa. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que fazer um triângulo retângulo. Qual é a ideia? A ideia é você pegar esse segmento NO todo, tá vendo? E achar o ponto médio dele. Então, vamos lá? Ponto médio. Selecione 2 pontos para formar o segmento que eu quero o ponto médio. Eu quero o ponto médio do segmento NO. Então, ele já botou aqui o ponto Q. Então, de modo que, se todo esse segmento é 6, eu tenho 3 até aqui e tenho 3 até aqui. Bom, achei o centro do segmento, que será esse segmento total NO, será a hipotenusa do triângulo retângulo. Eu vou fazer um círculo. Círculo dado centro em um de seus pontos. Vou aproveitar o Q como centro e vou puxar até aqui. Ou poderia ter puxado até a O. Então, eu tenho aí uma circunferência, ok? Vou esconder esse rótulo. Bom, qual é a ideia? A ideia agora eu vou levantar uma perpendicular aqui para servir de altura. Como é que eu levanto aqui uma perpendicular? Eu venho aqui para a posição relativa, clico uma perpendicular em P, né, a esse segmento. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto, vou marcar esse ponto. Eu prefiro botar ponto, nesse caso, como interseção de 2 objetos. Quem são os 2 objetos? Perpendicular e a circunferência. Marquei, não preciso desse ponto cá embaixo, tá bom? Posso até, se eu quiser, esconder esse objeto e deixo só o ponto S aqui, tá bom? Bom, agora qual é a ideia? A ideia é fazer aqui um triângulo retângulo NSO. Ok? Esse triângulo, vou esconder aí alguns rótulos também. Esse T eu vou tirar, esse A eu vou tirar. Não precisa dessa preocupação. Bom, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter um segmento que eu vou traçar de P para S. A aula online tem esses barulhos, né? Normal. Que é um vídeo bem tranquilo. Bom, qual é a ideia? Esse triângulo NSO, ele é retângulo. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, subentende a semicircunferência. Então, ele vale metade da medida desse arco, que é 180 graus. Então, a gente pode até verificar isso. Medir o ângulo. Quando eu meço o ângulo, é legal você colocar ele de 0 a 180. Então, olha, NSO está ali, como a gente falou, ali o ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um triângulo retângulo, NSO, reto aqui em S, onde aqui vai ser o quê? A altura dele. Então, quais são as projeções dos catetos? Uma projeção vale 1, a outra projeção vale 5. Então, vamos voltar lá. AH ao quadrado igual a M vezes N. Então, aquela expressão que a gente construiu lá, bora levar essa figura. Só um minuto. Para a gente escrever em cima dela, tá? Bora cá. Então, essa é a ideia.
de você usar uma relação métrica no triângulo retângulo, onde aqui é a altura desse triângulo retângulo. Aqui uma sem distinção, uma projeção e a outra projeção. Então, qual é a ideia? H ao quadrado igual a M vezes N. Aqui, NP é uma dessas projeções. Posso chamar isso aqui de M. Posso chamar tudo isso aqui de N. Tá certo? Então, vai ser H ao quadrado. A projeção. Lembre, por isso que aqui tem que ser 1 para ser um elemento neutro aqui na multiplicação, vezes a outra projeção do cateto, que é 5. Então, a gente já fez essa continha. H igual a raiz de 5. Nesse momento, o que é que você faz? Você vai ter a sua reta, né, graduada, começando, obviamente, aqui no zero. Como é que você... Aí é importante. Como é que você vai definir a unidade aqui? Bom, a unidade vai ter que ser a mesma unidade aqui, tá? Então, isso aqui você pode até pegar com um compasso, ó. Se aqui é 1, então você vai com o compasso ponta seca em um desses pontos, abre a abertura igual a outro ponto, traz esse segmento para cá. Então, por exemplo, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3. Transporta a altura para a reta. Então, ponta seca do compasso nesse ponto, por exemplo, abertura até esse, pega esse segmento que nesse momento vale raiz de 5, ó, e transporta. Quando você transportar, ele vai cair aqui além do 2, né? Então, de modo que aqui tem raiz de 5 unidades. Então, essa é a imagem geométrica do número irracional raiz de 5. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Dividir os créditos desse trabalho com meu amigo professor Túlio Barbosa e professor Anderson Fernandes. Um abraço, galera.